Olá, sou o professor Lucas. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da capacitação, né, em ventilação mecânica nos tempos de Covid. Agradeço aí ao Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa pelo espaço, aos presentes aí com interesse em entender um pouco mais sobre essa nossa batalha diária, né? Então, ela não é simplesmente que eu dei uma aula sobre ventilação mecânica. É plantar uma semente aí no coração de todos do que realmente eu tenho que me importar. E muita coisa que a gente tem aprendido com a pandemia, né? A gente tinha muitos profissionais que já estavam preparados para lidar com um perfil muito grave de paciente e que necessita de muito auxílio. Dentro da UTI, a gente acaba tendo os técnicos de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, médicos, todos esses profissionais que vão oferecer um suporte ao paciente aí, necessitam ter algum tipo de conhecimento, e aí a gente precisa de ter aí um start, né? Onde eu preciso começar a procurar qual que é a história, né? O que está se assemelhando do que a gente tinha de conhecimento prévio para o que eu tenho hoje. Então, eu trago um pouquinho da minha experiência, desde épocas pré-Covid, do que eu tenho visto a respeito de Covid, tanto em atuação quanto em aulas, o que tem sido publicado. Então, vou compartilhar aqui uma apresentação que eu montei para hoje. Espero que gostem aí. Então, esse sou eu. Eu sou fisioterapeuta, sou professor na área de ventilação mecânica e fisiologia. Tenho um aprimoramento, né? Fiz uma residência, especialização em aprimoramento em terapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva adulto. Já tenho aí 12 anos que eu atuo dentro das unidades de terapia intensiva e gosto muito, né? A ventilação mecânica, o paciente grave algo que eu gosto muito de estudar e de trabalhar. E sou mestre em bioengenharia, trabalhei também com análise de pulmão de crianças asmáticas. Então, a gente começa aqui falando um pouco do histórico da ventilação mecânica antes do que a gente pensava em Covid, né? Então, a gente tem aí dispositivo, a bolsa, a válvula, a máscara, que é o nosso, né, suporte ventilatório inicial para o paciente que necessitava de suporte ventilatório. Então, pensando numa evolução, hoje eu tenho ventiladores tecnológicos, eu não trabalho isso como ventilação mecânica, mas como uma ventilação artificial, né? E aí, mais para frente, eu acabo utilizando, né, o foil, que era aquele acendedor da lareira, né, para poder tá conseguindo fazer a chama pegar na lareira, como um tipo de suporte de vida para pacientes que evoluíam com algum tipo de parada respiratória, e era visto que realmente era efetivo eu empurrar o ar para dentro do pulmão do paciente. Então, já de muito tempo atrás, a gente entende que dá para salvar a vida do paciente empurrando o ar para dentro do pulmão dele. Nessa época, a gente não sabia o quanto de volume nós empurramos para dentro do pulmão, como esse volume entra no pulmão, se ele realmente entra no pulmão dessa forma. Hoje, a gente utiliza os dispositivos de bolsa, válvula, máscara, reservatório, né, que tem o nome também da marca aí, que a gente também acaba utilizando ele sem muito critério. Acabou que dentro desse Covid, ele foi um pouco abandonado por conta de uma falta de conhecimento inicial de como lidar com esse paciente em relação à dispersão de aerossóis, e isso foi muito discutido no começo da pandemia. E falar que a ventilação mecânica, ela realmente ela evolui com a doença. Então, historicamente, nós temos aí os pulmões de aço, que vieram aí na época da poliomielite, próxima década de 50. Então, o desenvolvimento de um dispositivo, de certa forma, não invasivo, para poder fornecer uma ventilação artificial para os pacientes que tinham um déficit de musculatura respiratória. Então, eles acabavam indo a óbito por conta disso. E aí eu tenho aí uma foto de uma enfermaria cheio dos pulmões de aço no Iron Lung, que, né, essa confusão se assemelha muito ao que a gente tem visto nas UTIs aí, UTIs lotadas, com muitos profissionais aprendendo muitas vezes a lidar com o aparelho. Então já passamos por essas fases em outros períodos e isso é tudo um aprendizado.
A gente não tem pulmão de aço em trabalho hoje em dia, mas para aquela patologia específica em que as crianças, né, acabavam evoluindo com perda de força muscular, essa paralisia, uma paresia da musculatura respiratória e necessidade de suporte ventilatório para que pudesse manter a vida, e a ventilação mecânica vai evoluindo. E realmente houve alguém por trás disso tudo que teve a inteligência de perceber que a gente ventila naturalmente por pressão negativa. Então, eu gosto muito, quem já assistiu alguma aula minha anterior, sabe que essa curva, o entendimento dessa curva e do pulmão é um princípio para eu passar a ter um entendimento de ventilação mecânica. Porque ventilar mecanicamente um paciente, a gente tenta se aproximar do que seria uma ventilação fisiológica. Mas o que é isso? Então, eu preciso entender sobre pressão, fluxo, volume. O meu ventilador mecânico, ele é um gerador de fluxo para o pulmão do paciente. E se ele gera um fluxo, hoje eu tenho uma tecnologia muito grande que é capaz de identificar que através daquele fluxo eu gero um volume. Qual que é a pressão gerada no sistema ventilatório do paciente por esse volume e esse fluxo que vai ser entregue ao paciente, mas que é totalmente o contrário do que é uma ventilação fisiológica. Eu ventilo naturalmente, fisiologicamente, por pressão negativa. Então, eu faço uma sucção de ar para dentro do pulmão. Quando eu tenho contração da musculatura ventilatória, eu tenho, da musculatura inspiratória, no caso, uma redução da pressão pleural, que ela tem já uma fase, mantém o nível negativo, e mantém esse pulmão com os alvéolos abertos, e eu negativo essa pressão intrapleural, consequentemente, essa negativação se traduz para os alvéolos. Eu crio um gradiente de pressão atmosférica para a pressão intrapulmonar, e aí onde toda a pressão, né, todo o gás aí, ele vai acabar fluindo de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, eu passo agora a succionar a pressão, como ela diminuiu interna no pulmão e está maior externamente, o ar vai tender a fluir de fora para dentro. E à medida que o ar vai entrando dentro dos alvéolos, esse alvéolo passa a ter agora uma pressão positiva, ele está se enchendo. Então, ele vai até o máximo negativo. E percebam que essas curvas todas se relacionam até essa curva, essa linha tracejada aqui, é o momento da inspiração. Então, eu faço força com a musculatura negativa, a minha pressão pleural, acabo gerando uma consequência na pressão alveolar de negativação. À medida que o fluxo de ar vai, né, fluindo para dentro dos meus pulmões, eu vou gerando um volume inspiratório. Esse fluxo de ar tende a ser decrescente, e aí a gente vai também já correlacionar por que a gente tenta utilizar modalidades ventilatórias com oferta de fluxo inspiratório decrescente, vai a partir dessa fisiologia pulmonar, tentar ser o mais próximo do que é fisiológico. E chega um momento em que eu tenho um equilíbrio entre a pressão alveolar e a pressão externa ao pulmão, que é o final da minha inspiração. E agora o meu pulmão, que é igual um elástico, é uma bexiga elástica, ele quer retornar à posição inicial dele. Então ele exerce uma pressão, ele comprime o ar que está dentro do meu pulmão. Então isso já gerou agora uma pressão, né, que vai aumentar a intratorácica em relação à pressão externa, a pressão atmosférica, e eu tenho um fluxo no sentido contrário. Então, aquele volume que entrou, ele vai ser exalado dos meus pulmões. E isso é ventilação fisiológica. E quando a gente vai tratar de ventilação mecânica, eu tenho os primeiros ventiladores pneumáticos na tela, quem já teve a oportunidade de trabalhar com eles, sabe que esses já salvaram muitas vidas. O Bird Mark VII, aí, lançado em 1958, e o Bennett também, né, de 1963, então um pouco depois lá dos pulmões de aço. São ventiladores que, diferentemente do pulmão de aço, ventilam agora por pressão positiva, ou seja, eu empurro o ar para dentro do pulmão do meu paciente. É o contrário do que é a ventilação fisiológica, eu tenho que partir desse entendimento. Para que eu consiga fornecer uma ventilação gentil, que é um termo que a gente costuma utilizar, né, uma ventilação protetora para o meu paciente, eu preciso entender esse princípio de que a ventilação fisiológica ela é totalmente o inverso da ventilação mecânica por pressão positiva que a gente utiliza hoje em dia. Então, eu tinha um ventilador simples, né, que ele era ligado a uma rede de oxigênio, que fornecia uma pressão, fornecia um fluxo que gerava um volume, consequentemente uma pressão,
que era identificada aqui, eu conseguiria ofertar, né, uma oferta de oxigênio de 40% de concentração a 100%, né, eu tinha 2 níveis de concentração de oxigênio, e esse ar, dessa forma, era empurrado para dentro dos pulmões. Aqui eu conseguia regular uma frequência respiratória. E o Bennett funcionando da mesma forma. Então, entendendo a importância, né, da capacitação, em toda aula que eu trago esse conhecimento, porque se eu não tenho esse entendimento, eu nunca vou pensar, eu preciso ser um pouco mais gentil. Fala, nossa, eu estou ofertando uma ventilação muito próxima do fisiológico para o meu paciente, mas o mais próximo do fisiológico possível, você está fornecendo pressão positiva. E é o contrário do que como a gente trabalha com a ventilação fisiológica. E aí eu trago essa notícia, né, esse impacto muito grande, como eu queria estar hoje, né, uns 10 dias antes dessa data aqui, 11/1/2020, quando a China tem a primeira morte por misteriosa pneumonia viral. Então, há um conhecimento pequeno ainda daquilo. E aí a gente abre a notícia, o paciente foi hospitalizado com dificuldade de respiração e pneumonia grave. O que a gente tem de conhecimento de pneumonia grave, né, o paciente ele não vai a óbito, a não ser que ele não consiga uma vaga, sem antes passar por um suporte ventilatório. A pneumonia vai levar com que o paciente tenha aí uma perda de complacência pulmonar, e são conceitos que nós temos que ter entendimento no nosso paciente COVID, os conceitos de complacência, onde eu tenho perda da complacência, ou seja, eu tenho aumento da elastância, eu tenho um pulmão mais duro quando eu tenho uma pneumonia. E se eu tenho um pulmão mais duro, eu exijo que meus músculos ventilatórios trabalhem com mais força para puxar o ar para dentro desse pulmão. Chega um certo momento que o músculo não é capaz. Olha que o COVID vai ter toda uma outra apresentação aí, patofisiológica, que se assemelha ao que a gente tem bastante conhecimento, ainda precisa evoluir, né? Mas ainda num primeiro momento. O tratamento que recebeu o paciente não resultou nas melhoras do sintoma, e ele morreu após uma parada cardíaca no dia 9 de janeiro, muito provavelmente por uma hipoxemia. E aí a gente para pensar, será que naquele momento foi a própria doença que evoluiu rapidamente? Foi o suporte ventilatório ofertado para o paciente que não foi eficaz? E já né, no dia 9 de janeiro de 2020, eu tinha essa primeira notícia aí que gerou um alerta em todo mundo. E a gente vem nesse um ano tentando crescer frente à pandemia. Eu trago esse estudo publicado aí na Chest em 2020. Os autores, foi por volta de outubro, novembro de 2020. Os autores, eles com muita inquietação, fazem uma análise do que viram do Covid até então e o que as sociedades, né, mundiais da terapia intensiva de diversos países estavam dizendo a respeito dessa pandemia, que tem uma mortalidade muito alta. Então, dos pacientes com Covid-19, 5% dos que internavam no hospital tinham necessidade de UTI, certo? E que desses 5%, 71% a 90% dele cursam com uma intubação orotraqueal e necessidade de ventilação mecânica. E aí entra o outro dado, que é o paciente com um desmame muito difícil, ou seja, ele entra na ventilação mecânica, a grande maioria dos que ocupam os leitos de UTI, ele fica muito tempo na ventilação mecânica. Nós já sabíamos que quanto mais tempo de ventilação mecânica, maior o risco de mortalidade desse doente, de morbidade, né? E ele acaba ocupando um leito por mais tempo. E aí, frente a uma virulência muito grande, eu tenho muitos pacientes sendo internados de remessas muito grandes. E a escassez de ventilador mecânico e leito, e essa busca incansável por novas tecnologias, por novos leitos, e o que a gente tem visto nas reportagens aí. Eu tenho, na verdade, uma altíssima mortalidade nesses pacientes intubados. E aí fica o questionamento e inquietação também dos autores se toda essa mortalidade era em si pela própria doença, né? Se poderia estar relacionada a um desmame difícil ou a um manejo talvez inadequado desse paciente. Por falta realmente de conhecimento de guideline, nós não tínhamos guideline para tratar esse perfil de paciente, né? E hoje, todas as revisões e os editoriais acabam sempre
tratando de uma experiência de 1 ano de pandemia, que precisa ser sempre revisto os conceitos, né, pensando sempre em poder melhorar. O que a gente tem visto agora, primeira onda com a segunda onda, pacientes que parecem entrar mais grave já na UTI. E aí fica um questionamento do que acontece. Nesse estudo, gera uma inquietação, quando a gente faz a leitura dele, que a primeira recomendação para evitar, né, ele analisa a questão da dispersão dos aerossóis, e era indicado uma intubação muito precoce, sem a tentativa de recursos não invasivos, com a finalidade de diminuir a dispersão de aerossol. Então, o paciente rapidamente evoluía para um tubo. Será que ele poderia ser candidato a um trial de ventilação não invasiva, ou candidato a um trial de catéter nasal de alto fluxo, para chegar aí depois a uma intubação? Frente a uma grande dúvida e um medo muito grande de todos, os pacientes intubados muito precocemente. Isso poderia ser um sinal, né, da ocupação muito grande dos leitos. E aí eu necessitava, né, eu tinha muitos pacientes em ventilação mecânica, necessitando de mais equipe, e aquele profissional que estava sendo treinado para entrar na UTI, ele não conclui o seu treinamento como deveria ser, né, numa ordem cronológica, e passa a atuar na linha de frente. Alguns profissionais já tinham um manejo muito grande do ventilador mecânico de longa data, agora num paciente novo, precisava se adaptar a esse manejo, outros estavam entrando já nesse momento difícil. Então, são vários fatores levantados do porquê será que essa mortalidade é tão alta, por que esse desmame é tão difícil, e a gente ainda procura entender isso. E a ideia é que hoje, né, o que a gente tem visto dessa segunda onda, a gente tem um aprendizado. Então, a gente está tentando, né, não ter essa intubação precoce, ela tem um critério melhor para ser o candidato da intubação precoce. Há uma tentativa, né, de um trial aí com dispositivos não invasivos na tentativa de melhora do paciente. E aí, se não responder, é optado aí pela intubação. Aqui eu tenho esse infográfico aqui, lá do Surviving Sepsis Campaign, que ele faz, né, toda uma análise dessa situação atual de hoje, em colaboração, né, com a Sociedade de Medicina Crítica, de Cuidados Críticos, e a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva também, sobre como entra para essa indicação para intubação. Então, eu tenho um paciente COVID-19 com um grau de hipoxemia, né, e já eu vejo, tem alguma indicação de intubação antes de realizar algum tipo de trial de suporte não invasivo. Rebaixamento de nível de consciência, hipoxemia severa, que não responde à oferta de oxigênio, vamos intubá-lo, né? Então, indica-se a intubação orotraqueal, alguém, né, com uma expertise alta para poder intubar esse paciente, sem que aumente o risco de óbito e dispersão de aerossol. Fazer isso com o uso de máscaras apropriadas, em locais, né, que há um equipamento de proteção individual e também áreas ventiladas, de preferência um filtro, né, com as salas com pressão negativa. Diminuir a quantidade de pessoas nessa sala para diminuir também essa disseminação do vírus. E, se tiver a possibilidade, você utilizar um vídeo laringoscópio aí para poder fazer essa intubação. Se o paciente não tinha indicação direta de intubação, vamos pensar se ele tolera o oxigênio ou não. E a partir desse ponto, vamos monitorizar ele, né, de perto, um alvo de saturação entre 92 e 96. Não, né, prorrogar uma intubação inevitável, não adiar uma intubação inevitável, é uma das grandes recomendações e uma das grandes discussões. Então, se o cara responde ou não à suplementação de oxigênio, ou considerar aí uma cânula nasal de alto fluxo. Se não eu tiver isso, né, disponível no meu serviço, o paciente não tolerar, eu considero a intubação novamente. Se na intubação não for indicativo para esse momento, agora eu vou para um trial de VNI, que deve ser, né, realizado com uma coleta de gás antes do início do dispositivo, com meia hora avaliando a resposta, em até 2 horas você avalia uma nova resposta, se o paciente melhora, ele é capaz, né? Então, monitorização muito de perto desse paciente, não ficar muito longe dele, se for possível, né, de tentar manter ele na VNI. Então, há uma recomendação e também não
prorrogar uma intubação inevitável. É um infográfico que traz aí, então, esse fluxograma para pensar em como intubar esse paciente de maneira correta. É isso que a gente não chegou na ventilação mecânica invasiva propriamente dita. E eu já tenho que pensar tudo isso antes, a equipe tem que pensar e o médico fazer a tomada da decisão também, mas sobre o que a gente tem aí de evidência. E o que os trabalhos trazem, a gravidade desse paciente, né, e houve uma discussão muito grande em um ano, e aí nessas duas imagens, eu tenho uma imagem à nossa esquerda, à esquerda de quem olha para a tela, de um pulmão evoluindo com SARA, né, essa publicação é em 2011, como que eu tenho um alvéolo saudável, um alvéolo evoluindo com a síndrome, né, desconforto respiratório agudo, a síndrome respiratória aguda grave, esse infiltrado inflamatório no alvéolo, um aumento, né, da barreira alvéolo capilar, uma permeabilidade alta dos capilares, que vai levar a todo um grau de inflamação, alteração na produção de surfactante, uma diminuição importante da troca gasosa, queda de saturação, queda de complacência, um paciente super difícil de ventilar. E eu tenho fases, né, um período de proliferação, inflamação e fibrose, para essa SARA que é muito conhecida. Na verdade, a SARA tem a primeira descrição dessa patologia em 1967. É uma descrição de uma patologia grave que tem um comprometimento do pulmão, com queda de complacência, hipoxemia e alguns critérios. Em 94, há uma conferência em que estabelece 4 critérios do que é um pulmão SARA, e aí um guia de como ventilar esse paciente, quais seriam as estratégias ventilatórias. E agora eu estou de frente com um paciente que tem uma pneumonia viral que cursa, né, que não é exatamente o mesmo processo que chega até essa SARA, seria o CARDS, né, a SARA causada pela Covid-19, mas que o alvéolo desse paciente, esse pulmão, é muito parecido com o paciente que tem aí a síndrome da respiratória aguda grave tradicional, já conhecíamos. Houve uma grande discussão, então, dentro da ciência, se eu poderia separar SARA-COVID, SARA-não-COVID, e, no fim, o entendimento disso é o manejo ventilatório, que deveria ser muito similar. Houve também uma grande discussão em perfis diferentes do meu paciente COVID. O perfil com alta complacência e hipoxemia, e o perfil com baixa complacência e hipoxemia. E esse perfil de baixa complacência, ele está um paciente um pouco mais grave. Eu tenho que entender que a partir do momento que tem uma intubação de um paciente COVID-19, eu vou ter uma apresentação muito próxima do que é a SARA. E eu tinha pacientes com SARA, né, 25%, aí, um quarto dos pacientes em terapia intensiva da ventilação mecânica acabavam cursando com SARA. Hoje eu tenho, né, uma parcela muito mais alta de pacientes intubados dentro da UTI, que tem um pulmão que se assemelha muito com esse pulmão de SARA. Ainda há muito o que discutir, mas vale a pena a gente raciocinar a ventilação mecânica dessa forma. Não há realmente uma receita de bolo, mas é um start, é um ponto de início para esse pensamento de como eu vou ventilar esse paciente, entendendo se ele realmente está cursando com SARA ou não. Depois de 94, eu tenho uma definição que faz algumas críticas à definição de SARA de 94. Em 2012, então, eu tenho aí o consenso de Berlim, a definição de Berlim para SARA, e aí eu preciso realmente entender de ventilação mecânica em alguns pontos. Então, ele separa, eu classifico a SARA em SARA leve, SARA moderada e SARA grave, e isso vai do curso do tempo de início dos sintomas, o grau de hipoxemia do paciente, qual que é a origem da insuficiência respiratória, as anormalidades radiológicas, tomográficas, e, né, excluir as causas cardíacas aí que podem levar a uma apresentação parecida. Nessa linha aqui da nossa tabelinha, publicada aí dentro das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica também, relacionada ao paper da definição de Berlim, eu tenho aqui, então, um critério para SARA leve, um paciente com uma relação PaO2-FiO2, né, nossa PF aí, entre 201 e 300, mas inclui, porque não era dito antes, né, um nível de PIP maior ou igual a 5. Então, eu já preciso entender de 2 parâmetros de ventilação mecânica. O que seria essa PIP, o que seria essa FiO2, qual que é a relação FiO2
para pressão arterial de oxigênio, né, e identificando com troca gasosa esse pulmão, né, onde eu tenho um aumento da espessura da membrana alvéolo-capilar, e a gente sabe, de acordo com a lei de Fick, que isso vai ser inversamente proporcional à troca gasosa. Fora que meu paciente COVID, né, a gente tem a apresentação de muitos trombos, o paciente faz muito TEP também na UTI, ele também tem áreas do pulmão em que eu também tenho a chegada de ar, porém, né, não tenho um fluxo sanguíneo adequado. E isso também diminui a relação de troca desse paciente. Então, qual que é a porcentagem de AFI que eu estou ofertando? Eu estou ofertando uma concentração de oxigênio de 100%. O que isso significa quando eu coloco um volume de 500 ml no pulmão do meu paciente? Eu estou ventilando meu paciente a volume. Eu vou colocar para ele uma FI de O2 de 100%. Significa que eu estou colocando 500 ml de oxigênio puro no pulmão do meu paciente. E desses 500 ml de oxigênio puro, o que está gerando de pressão arterial de oxigênio? E aí eu vou avaliar a troca. Se eu oferto oxigênio puro e não consigo ter uma boa pressão arterial de oxigênio, isso significa que há um problema muito grave na troca, certo? E aí, quanto mais grave, eu vou ter uma relação de troca muito baixa. E aí eu tenho que relacionar isso com o nível de PIP. Porque a troca, a área do alvéolo, né, e essa espessura da membrana alvéolo-capilar tem uma relação também com o PIP. A gente acaba utilizando a PIP para tentar melhorar essas áreas de troca gasosa no pulmão, pensando aí em oxigenação. Então, eu tenho a publicação que fala, né, da fisiologia regional dos pacientes com SARA. Um paciente que é entubado aí com SARA, e aí, por tomografia, mostra o pulmão dele aqui no final da expiração. Então, quando ele está mantido com PIP, né, no primeiro momento pós-intubação. E aqui ele no final da inspiração de um ciclo ventilatório, então um pulmão bastante aerado nessa inspiração. E aí, depois de um certo tempo, aí, em torno de 20 horas, né, da ventilação mecânica, o quanto esse pulmão piora. É o curso natural da doença. E aí levanta-se alguns questionamentos quanto a... Será que a ventilação mecânica que eu estou instituindo para o meu paciente, ela pode, de alguma forma, piorar os efeitos, né? Levar a uma lesão inflamatória pior nos meus pulmões, se eu não raciocinar a ventilação mecânica? Será que somente o curso natural da doença que vai levar a essa mudança tão rápida? E aí os estudos têm se voltado para isso. No que a gente trabalha, que é a lesão pulmonar associada à ventilação mecânica. Essa publicação aqui de 98 mostra, né, um estudo experimental com pulmões aí ventilados com pressões altas, pressões de pico, né, mais alta, durante algum tempo, e qual que é o efeito disso sobre o pulmão. Então, penso que eu tenho uma patologia que leva um pulmão a ficar, né, um pulmão mais difícil de ventilar. E agora eu tenho parâmetros ventilatórios. Em 98 eu não tinha toda essa monitorização ventilatória que eu consigo ter hoje. E já começa a se pensar que o ventilador ele pode estar favorecendo com que o pulmão do paciente piore. Né? Então eu tenho um pulmão aqui, né, no início da ventilação, ventilado com pressões mais altas, à esquerda aqui, né, um pulmão normal. Nesse pulmão central aqui, 5 minutos ventilando com uma pressão maior, ele já demonstra um aspecto a nível macroscópico diferente, né? A nível microscópico tem um outro perfil. E o mesmo pulmão, né, depois de 20 minutos de uma ventilação um pouco mais agressiva. E olha o tamanho do edema que esse pulmão apresenta, né? Ele tem aqui, então, um grau aí de edema muito grande. É um pulmão mais, parece maior, um pulmão maior é um pulmão bom, mas é um pulmão edemaciado, difícil de expandir. Então, para uma mesma pressão, já não cabe esse volume que cabia em um primeiro momento. Lá atrás, eu já começo a pensar, né, na lesão pulmonar associada, né, e não induzida, mas hoje a gente usa muito o termo associada à ventilação mecânica. Então, ofertar uma ventilação gentil para o meu paciente é eu tentar evitar, eu traçar estratégias ventilatórias na SARA e no COVID individualizadas para cada perfil de paciente. A individualização ela é extremamente importante nesse momento, porque os pacientes têm apresentações diferentes. Então, um paciente ele é responsível a uma manobra específica, o outro não. Eu não posso usar a mesma receita para os dois.
Então, pensando no que pode levar, né, essa lesão pulmonar, que é relacionada à transdução, né, da mecânica sobre o pulmão, eu tenho 4 conceitos aqui, que é o barotrauma, o volutrauma, o atelectrauma e o biotrauma, secundário a tudo isso. O barotrauma é quando é trauma causado por uma pressão excessiva ao pulmão, que vai resultar em lesão. Hoje a gente consegue também utilizar o termo, né, que o estresse pulmonar, que é o quanto o pulmão sente pela aplicação de pressão sobre ele. O volutrauma, uma aplicação de um volume elevado a um pulmão que resulta em lesão. O atelectrauma, então, olha a quantidade de trauma que eu posso causar ao pulmão do meu paciente. Trauma por abertura e fechamento cíclicos de unidades pulmonares. Se eu não consigo estabilizar um pulmão, eu tenho um pulmão que abre e fecha com uma constância grande e isso leva a um processo inflamatório. Eu tenho um pulmão que se distende demais através de um volume aplicado que inflama. Eu tenho um pulmão que sofre com a pressão aplicada sobre ele, mesmo que isso não se relacione a volume, certo? Um volume baixo, mas um pulmão duro, que isso gera um estresse muito grande, também vai levar a um power ventilatório muito grande, um driving power, né, que é o termo utilizado, que pode lesionar também esse parênquima. E aí eu tenho o biotrauma, que é um trauma biológico, que vem a partir da liberação de mediadores inflamatórios secundários à ventilação mecânica lesiva. Então, eu tenho uma ventilação mecânica lesiva que vai gerar um problema inflamatório sistêmico nos meus pacientes, e eu também tenho que entender que os estudos já mostram que isso também são fatores que levam o meu paciente a adquirir fraqueza muscular na UTI e permanecer mais tempo na UTI. Olha o tamanho do mal que a minha ventilação mecânica pode causar ao meu paciente quando eu não penso em ser gentil, quando eu penso somente em ventilar. Vou dar um jeito aqui agora, né? O jeito tem que ser bem dado. Esse jeito que você está dando simplesmente prorroga o tempo e acaba piorando ainda mais o quadro. Então, essa publicação aqui na Critical Care em 2007, com estudo experimental, a imagem microscópica de pulmões aí, mostrando o que é um atelectrauma. Acho extremamente interessante o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo rodar ele aqui. Consigo. Então, percebam bem que vai mostrar aqui alvéolos fechados que se expandem violentamente e isso é causador de lesão inflamatória. Áreas fechadas que se expandem violentamente e voltam a se fechar. E aí eu consigo entender o que é o atelectrauma, certo? Isso leva à inflamação do parênquima pulmonar, mais uma vez, porque o vídeo é curtinho, né? Está disponível aí junto com o artigo. Áreas de atelectasia que na inspiração se abrem muito e gera hiperdistensão alveolar. É um pulmão de baixa complacência, que está atelectasiado, foi ventilado, né, com uma PIP baixa por um período mais longo, pelo estudo experimental, e demonstra que, então, né, a área de atelectrauma é extremamente importante, que vão levar a uma lesão pulmonar. E aí, olha o uso da PIP, que interessante. Eu uso uma PIP mais alta, calculada, para tentar manter a maioria dos alvéolos abertos, e assim eu consigo diminuir o risco de atelectrauma. Eu gero uma menor pressão de distensão, que é a pressão, é a força mecânica utilizada para colocar um volume dentro do pulmão do meu paciente. A gente costuma dizer que é mais fácil eu colocar volume em um pulmão que já está aberto. Né? Pensa quando você, eu sempre faço essa comparação, uma bexiga nova. Uma bexiga muito nova, você tem ela muito pouco complacente. Ela tem uma elastância muito grande, é um pulmão mais duro. Eu faço uma força enorme para conseguir encher aquela bexiga, e essa força é pressão para gerar um volume através de um fluxo. Agora, quando eu tenho um pulmão que já está aberto, é mais fácil de colocar volume dentro dele, gerando uma menor pressão. Então, agora, olha a diferença de um pulmão que abria e se fechava muito, e um pulmão que se mantém aberto, ele expande gentilmente e volta na sua posição de PIP novamente. Essas movimentações é o momento em que entra ar no pulmão e sai ar do pulmão. Esse vídeo é um pouquinho mais curto. Então, entra ar no pulmão e sai ar do pulmão. Tem um pulmão mais estável, com menos risco de gerar lesão. Essa é a nossa meta. E aí eu pego aqui eu tenho uma curva
da ventilação mecânica, da modalidade ventilatória que é mais utilizada no nosso país, que é a modalidade de pressão controlada. São as curvas básicas da modalidade de ventilação controlada, essa imagem aí do ex-Lang, do Dr. Marcelo Alcântara, de alguma das publicações dele também. Mostrando que eu preciso saber analisar, inicialmente nessas curvas, sei que eu tenho uma curva de volume, eu tenho uma curva de fluxo e uma curva de pressão. E quando eu ventilo meu paciente a pressão controlada, eu não consigo, né, garantir um volume para ele. A gente vai ver daqui a pouco que os estudos mostram que num pulmão desse, num pulmão tão grave desse paciente COVID, eu preciso fazer um cálculo de qual que é o volume estimado para aquele pulmão funcional. E eu preciso estabelecer que é apenas esse volume que entra no pulmão do meu paciente para não gerar volutrauma, para não gerar barotrauma. Ventilar a pressão, eu perco um pouco o controle desse volume se eu não souber monitorizar o meu paciente. A curva de fluxo aqui mostra uma curva descendente, né, uma curva decrescente. Eu posso estar utilizando quadrada somente em outras modalidades. A pressão controlada vai ser esse perfil de curva. E essa curva de pressão, que é a modalidade que eu estou utilizando. Então, reparem bem que quando eu uso mais pressão, então eu chego a um nível de 20 aqui, eu consegui gerar um certo volume no pulmão do meu paciente. Quando eu chego a um nível de 25, eu gero um volume maior. E um nível mais alto aqui, que chega próximo a 30, eu ainda tenho um volume maior. Mas o que garante que esse volume realmente vai estar lá dentro desse pulmão com essa pressão? Se o pulmão, por um acaso, começa a apresentar uma perda de complacência, essa mesma pressão que eu coloco na via aérea do meu paciente não vai ser suficiente para gerar um mesmo volume. Ela pode gerar um volume mais baixo, com o paciente perdendo complacência. Vocês repararam aqui já que eu tenho uma curva em vermelho e uma curva em azul, que no gráfico da tela do seu ventilador mecânico, você não consegue enxergar essa tela em azul, essa linha em azul. Eu tenho que ter essa linha em azul na minha cabeça sempre. Essa é a linha da pressão que é gerada no meu pulmão. Essa linha vermelha, em esse intervalo que eu tenho entre a linha azul e a linha vermelha, esse intervalo é a força que o meu ventilador mecânico gastou para vencer a resistência da via aérea de condução. Então, para eu colocar ar dentro de um pulmão de um paciente, eu preciso primeiro vencer uma resistência, que é a minha via aérea de condução, eu tenho que pensar isso. Depois, esse ar vai ter que chegar até o pulmão e expandir o pulmão. E a chegada no ar no pulmão é representada aqui pela curva em azul. Eu só consigo enxergar essa curva em azul quando eu faço o cálculo de mecânica pulmonar e acho a pressão de platô. Ou no exemplo aqui, as pressões, a pressão no pulmão está equilibrada, a mesma pressão que seria o delta de pressão aqui, se assemelha à pressão de platô, quando eu chego em um momento de pausa inspiratória. Aí eu posso dizer que a mesma pressão que eu regulei no ventilador mecânico, em pressão controlada, ela foi gerada lá no alvéolo do meu paciente. E aí já entra um conceito que precisa de parar de acontecer, que a gente vê muito nas UTIs. Os ventiladores, eu seleciono, na maioria deles, um ΔP, né, um intervalo de variação de pressão da máxima para a PIP. E a gente usa que, para ventilação protetora, num pulmão SARA, é recomendado usar uma driving pressure, né, a pressão de distensão alveolar menor do que 15, e isso é um fator de proteção para o meu pulmão. E aí muitas pessoas não colocam uma pressão maior no pulmão, um delta de pressão inspiratória maior no pulmão do paciente, maior do que 15, com medo de que essa pressão gerada aqui seja a mesma que está sendo gerada no alvéolo. Só é igual quando eu tenho um tempo de pausa inspiratória. E o seu ventilador mecânico microprocessado vai fazer toda essa relação de fluxo, volume e pressão para você. A gente precisa de entender isso aqui para poder ventilar direito o meu paciente. Então, somente quando eu calculo a mecânica ventilatória do meu paciente em volume controlado com pausa, eu gero um volume e uma pausa INS. Essa pausa INS é quando esse volume se acomoda dentro dos alvéolos e gera uma pressão. Essa pressão é chamada de pressão de platô. Quando eu digo que pico, né, é diferente de platô. A pressão de pico reflete a complacência do pulmão,
uma complacência estática, mais a resistência dele, e mais uma complacência de caixa torácica. E a pressão de platô reflete quanto de pressão esse volume está sendo gerado no alvéolo. E agora eu preciso diferenciar. É a pressão de platô menos a PIP, que é o meu driving pressure. Que em pressão controlada, na modalidade ventilatória mais utilizada dentro das UTIs no Brasil, o ΔP dos ventiladores mecânicos não é driving pressure. E às vezes eu ventilo mal o meu paciente, eu não consigo ofertar um volume adequado para poder lavar um CO2, por exemplo, diminuir o nível de CO2 do paciente, porque eu não sei utilizar essas pressões, eu não consigo enxergar a curva azul dentro da curva vermelha que o ventilador mecânico me traz. Então isso é muito importante de conhecer esse momento. É uma curva básica, a gente está partindo do básico, para poder chegar em uma outra curva. E aí essa curva eu vou estar falando para você de complacência pulmonar. Essa é a curva, né, a nossa relação, nosso loop pressão-volume. Ela relaciona, é que eu consigo identificar a complacência do meu paciente. Então, para cada ponto que essa curva anda na linha horizontal, no eixo do X, o aumento de volume se reflete no eixo do Y. Então, reparem que nesse pulmão, com 200 ml de volume, se eu predeterminar 200 ml de volume, ele vai estar gerando uma pressão aqui entre 10 e 15. Certo? Vamos colocar se isso fosse exatamente nesse ponto. E essa é uma relação em que eu posso considerar que é a complacência do meu paciente. Ou seja, um pulmão com uma complacência muito baixa, eu coloco pouco volume às custas de muita pressão. E essa curva fica mais horizontalizada, a gente costuma dizer. Então, vai aumentando a pressão sem grande variação de volume, um pulmão mais duro. E eu tenho pontos a serem analisados nessa curva. Esse ponto, né, de inflexão inferior, que a gente chama de que é o ponto de abertura crítica das vias aéreas. Por quê? É a força que o ventilador mecânico gasta para começar a chegar o ar dentro dos alvéolos. Algumas referências vão falar que a sua PIP ideal deve ser posicionada mais ou menos nesse ponto. Mas é um conceito inadequado também. A sua PIP ideal, ela gira próxima a esse ponto. Mas ela tem aqui, nesse momento, há um componente de caixa torácica, de resistência, que ainda o seu ventilador está tentando vencer para colocar o volume de ar no pulmão. Percebam que, a partir desse ponto, eu coloco mais volume para uma menor variação de pressão. Para eu variar, né, dos 100 ml aqui, variou ó, de 0 a 100 ml, eu tenho uma variação de pressão de quase 15 pontos, 15 centímetros de água. A partir desse momento, para eu variar mais 100 ml de volume, eu praticamente variei aqui uns 3 centímetros de água de pressão. Então, a partir do ponto de inflexão inferior, a complacência dinâmica do meu paciente ela já é melhor. Isso se relaciona com a complacência estática também. E aí, esse seria um ponto inicial da minha ventilação, de eu ter com o meu paciente já muito próximo, ao redor desse ponto com uma PIP. Momento em que o pulmão está mais complacente. E aí depois eu não vou entrar na discussão de cálculo de PIP incremental ou decremental, que não é o foco aí da nossa live hoje. E eu tenho um intervalo de ventilação mecânica adequada. Que esse intervalo é onde eu consigo ser gentil com o pulmão do meu paciente com uma oferta de volume. E aí eu tenho pontos de segurança, de variação de PIP a uma pressão máxima, né, que seria aí o que a gente tenta relacionar com a driving pressure, que eu vou comentar sobre o que o Amato publicou há algum tempo atrás. Se eu ponho muito volume no pulmão, o comportamento da pressão ele já muda novamente. Eu acho o ponto de inflexão superior, P-flex, o upper P-flex aqui. Quando agora, para uma pequena variação de volume, eu passo a ter uma variação de pressão muito grande. E aí é o momento onde o meu pulmão perde complacência. A partir desse ponto, a gente tem um termo utilizado hoje, que é o volume excessivo que está gerando lesão pulmonar, hiperdistensão alveolar na inspiração. É o nosso stress index maior do que 1. Quando o stress index é maior do que 1, é porque eu estou extrapolando esse ponto da curva através de volume, ou através de pressão que gera um volume, certo? Então, eu não deveria estar ultrapassando. E é somente numa análise fina desta curva e de uma curva de volume, de pressão pelo tempo, em volume controlado, que eu consigo atingir esse ponto.
Então, depois que eu faço vários cálculos no meu ventilador mecânico, agora eu vou ver o quanto cabe de volume para essa complacência, sem gerar uma hiperdistensão alveolar no final da inspiração, onde os alvéolos bons, que estavam funcionais, eles acabam hiperdistendendo e gerando inflamação no alvéolo que era funcional, que estava funcionando bem. Então, eu devo evitar ultrapassar esse ponto da curva. Então, eu vou trabalhar com estratégias ventilatórias protetoras que visam uma PIP adequada, um volume baixo, que gere uma driving pressure baixa, e aí a gente passa a comentar o que é uma ventilação protetora. Com a evolução da ciência, um dia nós teremos disponíveis em todos os serviços a tomografia de impedância elétrica, que é analisar o pulmão por dentro, através dessa PIP, se essa PIP ela é eficaz, se essa PIP causa hiperdistensão ou não, de uma maneira muito mais simplificada através de imagem. Então, essas são imagens de tomografia de impedância elétrica, no ápice do pulmão em cima, na base do pulmão aqui embaixo, onde eu vou regulando parâmetros ventilatórios, analisando qual que é o melhor momento para o meu paciente de PIP e de pressão INS, ou volume inspiratório. No futuro, quem sabe, a gente vai ter isso disponível, né, com o entendimento de que ter um aparelho desse disponível, com uma cinta torácica, beira-leito, ele é muito capaz de me dar uma informação que muitos profissionais têm dificuldade de identificar através da curva, porque a curva é um entendimento muito grande também de física, né, relações de pressão e volume, e muitas vezes a gente deixou isso aí para trás. Agora, falando um pouco da evolução do que eu falei sobre volume, já lá em 2000, essa publicação aí no New England, né, que comparava, né, a estratégia com volumes correntes mais baixos, abaixo de 8 ml quilo, para o volume corrente tradicional que era utilizado para ventilar os pacientes de 10 a 12 ml quilo. Então, é uma proposta, né, de tentar, isso aqui é pelo ARDS Network, né, pelo ARDSNet, o grupo que trabalha aí em cima de estudos com pulmão de sapo, que vai verificar se utilizar volumes correntes altos ou baixos poderia ter algum tipo de impacto na mortalidade dos pacientes. E através desse estudo ele demonstra para diferentes níveis de complacência que a estratégia, né, dos volumes correntes tradicionais era de 10 a 12 ml quilo, por quilo de peso predito. A gente tem que calcular isso também. Bom, o paciente tem 50 quilos de peso predito. Se ele ventila 10 ml por quilo de peso predito, eu preciso de uma ventilação de 500 ml de volume. E foi identificado que em diferentes níveis de complacência, aqui o nível mais baixo, era observada uma mortalidade maior nos pacientes ventilados com um maior volume corrente. E aí a gente passa a adotar agora uma estratégia de volumes correntes mais baixos como uma estratégia protetora. Aqui já demonstra que em pacientes que uma complacência melhor, que ele até aceitaria volumes maiores, sem diferença estatisticamente significativa em relação à mortalidade. Então, o primeiro ponto, analisar volume. Eu preciso entender, quando eu conheço sobre complacência, que se meu paciente, olha o que é o termo complacência. A unidade de medida, eu brinco muito com meus alunos de entender a unidade de medida. Eu tenho uma complacência de um paciente que é de 40 ml por centímetro de água. O que significa essa unidade de medida? 40 ml por centímetro de água. Significa que para cada 40 ml de volume, 40 ml de volume que eu coloco estaticamente, que fica dentro do pulmão do meu paciente, esse pulmão, né, responde pressionando com 1 centímetro de água. Se eu pensar isso, pensando em complacência estática, em colocar um volume de 400 ml que atinja o pulmão do meu paciente, eu já consigo raciocinar que se é uma complacência de 40 ml por centímetro de água, se eu quero colocar 400 ml, eu preciso utilizar 10 pontos de driving pressure. Esses 400 ml vão chegar até o pulmão do meu paciente, eu não vou ser lesivo, eu vou conseguir trabalhar com volumes adequados. Então, você vê que a unidade de medida, trabalhar com volume e pressão se relacionam muito. E é extremamente importante entender como realizar essa ventilação. Em 2004, aí eu tenho outros estudos que vão analisar os efeitos de uma PIP mais baixa, né, ou uma PIP alta em relação também à mortalidade dos pacientes. Não há uma diferença estatística, então, nesse momento ainda há estatisticamente, eu não tenho uma diferença tão grande frente a esse estudo, mas é um primeiro momento de se pensar estratégias de PIP individualizada para o meu paciente. Os pacientes respondem de forma diferente. Você vê que o valor de P aqui, comparando o grupo de PIP alta e PIP baixa,
não variou muito nesse estudo. Mas já é um pensamento adequado. E aí eu tenho vários outros que vieram. Né? Uma estratégia utilizando baixos volumes correntes, manobras de recrutamento alveolar, né? PIPs mais altas na síndrome respiratória aguda grave, né? Um pulmão com uma injúria mais grave. Então, eu já penso em estratégia protetora. Né? Aí eu venho com outro estudo, né? Que compara também, novamente, faz uma revisão sistemática com meta-análise sobre o uso de PIPs altas ou PIP baixa e me mostra que estabilizar um alvéolo é importante através da PIP. Que a PIP é capaz de melhorar a complacência do meu paciente. Se ela é capaz de melhorar a complacência, mantém, né, o meu pulmão mais estável, cabe um volume com menos pressão. Aquele volume que eu desejo não gera tanta pressão no pulmão do meu paciente. E eu consigo ser protetor. Isso é importante. Aqui esse foi o estudo ART, né, que compara aí também o uso, né, de manobra de recrutamento alveolar e depois a titulação de PIP em relação à mortalidade do paciente. Esse estudo foi bastante confuso, multicêntrico, 120 UTIs ao redor do mundo, pacientes diferentes. A gente sempre espera um estudo multicêntrico, né, para confirmar ainda mais algum tipo de técnica, mas que gerou muita discussão, gerou um medo, né, inicial de uso de PIPs mais altas e manobra de estratégia de resgate com manobra de recrutamento alveolar. E depois a análise secundária desse estudo foi mostrando que a individualização, né, que o perfil do paciente deve ser levado em conta e não generalizar nos meus pacientes e utilizar uma mesma estratégia para todos eles. Esse é o estudo do Amato, publicado lá no New England de 2016, que ele vai analisar a driving pressure do meu paciente em relação à mortalidade. Olha que interessante aí essa tabela, esse gráfico, né, que vai demonstrar aqui o quê? Então, ele coloca como ΔP, mas o ΔP dele é a driving pressure. E ele relaciona o quê? Eu mantendo uma mesma PIP, né, analisando os pacientes com uma mesma PIP, é uma análise, né, esqueci agora o número de pacientes aí, com estratégias diferentes, que pacientes mantidos no mesmo nível de PIP e uma variação, né, para cima da driving pressure, havia uma relação direta com a mortalidade, que pacientes com a menor driving pressure e o mesmo nível de PIP morriam menos do que pacientes com uma grande driving pressure e o mesmo nível de PIP. E aí isso era estatisticamente significante. Significante estatisticamente. Isso é importante. Então, já passa a pensar por esse gráfico que a pouca pressão de distensão nos alvéolos do meu paciente é capaz de causar um efeito protetor. Que, se eu variasse o nível de PIP, uma PIP que é ascendente, né? Então, se os pacientes com níveis de PIP mais alto, porém, mantido sempre uma driving pressure menor do que 15, não havia diferença em relação à mortalidade, mostrando, né, nessa análise que a PIP mais alta não poderia, talvez, ser gerador de aumento de mortalidade e que a driving pressure poderia ser um fator mais importante. E que aumentando a PIP, diminuindo a driving pressure, né, isso seria o que a gente espera quando eu recruto um paciente e faço um cálculo de PIP ideal, que isso poderia exercer um fator de redução de mortalidade. Então, ele fala muito, a ideia é a driving pressure, mas pensando também, dá para analisar que PIP é uma estratégia segura quando bem titulada. Se eu utilizar uma titulação de PIP adequada, meu paciente ganha complacência, eu consigo ofertar um bom volume para ele com uma baixa driving pressure, e isso tem impacto em mortalidade. E agora eu estou de frente com um paciente COVID-19, que tem um pulmão que, na grande maioria das vezes, se assemelha muito com o pulmão de SARS. Eu acabo lançando mão das mesmas estratégias. As respostas são um pouco diferentes, certo? E aí, o Surviving Sepsis Campaign, ele acaba dando um outro infográfico sobre como ventilar os pacientes, né, com COVID-19, desde o mais leve, do moderado e grave. Eu teria que estar utilizando, então, volumes correntes na SARA leve, de 4 a 8 ml quilo, a gente ainda é mais protetor usando de 4 a 6 ml quilo. E aí eu tenho que entender que um baixo volume corrente
pode facilitar que o paciente tenha drive respiratório na tentativa de lavar CO2. E que eu tenho sempre que compensar um baixo volume corrente com uma frequência respiratória um pouco mais alta, para que eu consiga ofertar um volume minuto adequado para o meu paciente. Porque volume minuto ele é fruto do volume corrente vezes a frequência respiratória. Se o volume minuto do meu paciente ele é baixo, a ventilação alveolar ela é muito baixa, então eu não lavo o CO2 e o paciente acaba tendo uma hipercapnia que pode gerar uma acidose, né, um pH baixo, e levar ele a óbito por conta disso. Então é difícil. Eu devo usar uma pressão de platô menor do que 30, e os estudos mostram que uma pressão de platô menor do que 30 é protetor. E aí eu tenho que associar com o estudo do Amato. Porque se eu usar uma PIP de 5 e uma pressão de platô de 30, eu estou criando um driving pressure de 25. E a Amato demonstra que eu tenho que usar uma driving pressure menor do que 15 nos pacientes com SARA, que pode exercer um efeito protetor. Aqui não é fruto da nossa aula hoje, mas de investigar, né, infecção bacteriana também, uma pneumonia adquirida no hospital. Um alvo de saturação na ventilação mecânica que varia de 92 a 96, então eu posso ter um paciente saturando 92 tranquilamente, e eu vou ter que regular uma PIP e uma FI para isso. E aí sugeriu no começo, né, as tabelas de PIP de acordo com cada FI, depois foi mudando, né? Não, eu tenho que individualizar, não adianta eu ter uma regra para todo mundo. A ideia é não deixar ninguém saturando 100%, ninguém precisa saturar 100% dentro das UTIs. Aí eu tenho estratégia de conservadora quanto ao fluidos, né? O antibiótico empírico não vem aí para a minha área, inclusive. Um COVID mais grave, considerar o uso de altas PIPs. Mas eu tenho que titular essa PIP de acordo com a resposta individual. Então, o uso de tabelas, né, previamente montadas para associar PIP e FI não é adequado. Eu tenho que titular a PIP. E aí os diferentes hospitais vão ter os seus protocolos de titulação. Né? A gente esperaria que fosse mais uniforme isso, mas os hospitais ainda trabalham, de certa forma, com diferentes tipos de titulação de PIP. Há um grande uso de bloqueador neuromuscular. E aqui eu quero fazer também uma consideração. Numa fase inicial, é difícil realmente ventilar o paciente com PIP alta, fica mais desconfortável. Talvez aí o bolos de bloqueador neuromuscular para um cálculo de mecânica seja adequado. Mas se eu consigo manejar bem a minha ventilação mecânica, ofertar, suprir a demanda do meu paciente de forma protetora, muitas das vezes eu não vou precisar de pedir ou solicitar para que seja utilizado um bloqueador neuromuscular, pensando nas consequências do uso prolongado de bloqueador lá no futuro. Se o paciente for responsivo a PIP, como é que eu sei se o paciente é responsivo a PIP? Com o olho, eu preciso fazer algum tipo de teste com o meu paciente, né? Avaliar se ele responde a uma manobra de recrutamento. Eu tenho pacientes que são responsivos ou não. Quem é o paciente responsivo a uma manobra de recrutamento alveolar? É aquele paciente que realmente apresenta a melhora da complacência. Ele teria áreas pulmonares fechadas, que com o recrutamento alveolar eu consigo abrir essas áreas fechadas, homogeneizar o pulmão. O pulmão de SARA é um pulmão muito heterogêneo. Então eu tenho áreas fechadas que não se abrem, áreas de atelectrauma, áreas de hiperdistensão, e tudo isso favorece com uma piora da função pulmonar. Então, as manobras de recrutamento devem ser testadas. Não devem ser usadas de maneira rotineiramente, toda hora. Então, eu posso testar e aí eu passar isso em plantão também, que através de uma manobra de recrutamento, eu encontrei, esse paciente foi responsivo, a partir de um recrutamento eu calculei uma PIP que manteve ele com a melhor complacência, eu consigo ofertar um volume adequado, às custas de uma pressão de platô mais baixa, uma driving pressure mais baixa. Certo? Isso é importante. Considerar a posição prona naqueles pacientes com uma PaO2, FiO2 menor do que 150, né? Pronar precocemente. Quando o paciente está pronado, com alta pressão de platô e assincronia, considerar o uso de bloqueador neuromuscular também. E aí tomar cuidado com as manobras rotineiras aí de maneira inadequada. E as terapias de resgate. Né? A gente conhece agora que o nosso paciente ele prona e desprona várias vezes. Lá na frente pode utilizar ECMO, um trial de óxido nítrico inalatório, mas não cabe muito na nossa realidade, de quem trabalha principalmente em serviços públicos, mas eu tenho que também conhecer, porque tem relação com ventilação. Certo? Mas não é fácil ventilar esse paciente. Então eu vou passando por diversos pontos que é necessário ter um entendimento. E aí, chegando no fim,
que o meu paciente é o que foi observado nesse tempo todo aí de Covid. Então, Gattignone e Marini, né, grandes pensadores aí da área da terapia intensiva e ventilação mecânica, SARA, eles levantam aí uma revisão e fazem esse editorial, né, Camparota também, sobre a questão do drive respiratório elevado nos pacientes. Será que esse drive respiratório elevado pode estar favorecendo a piora dos pulmões dos pacientes com Covid-19? Então, que há uma questão de elevação do drive, não por um grau de hipoxemia, mas sim por uma ativação do eixo tronco-diafragma, e os pacientes teriam drive elevado sem necessidade de mais oxigênio ou não. As assincronias acabam sendo muito frequentes. A gente tem visto que a assincronia faz com que eu tenha que retornar alguns passos para trás com o meu paciente. Muitos dos serviços acabam sedando e curarizando o paciente de novo, por não saber lidar com a assincronia que eles apresentam. Então, o que a gente sabe é que treinamento em assincronia é extremamente importante no manejo, identificação e correção da assincronia. Porque aí eu consigo ter um paciente menos sedado, menos bloqueado e que provavelmente vai ter menos impacto da internação na sua vida. Eu tenho que pensar nesse paciente sair do hospital e sair com alguma qualidade de vida também. E aí, todo esse drive elevado, a sincronia, meu paciente, tanto na ventilação mecânica invasiva quanto na não invasiva, agora a gente está pensando, e já vinha sendo discutido, da lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente, o paciente com alto drive poder causar um grau de inflamação no pulmão dele, que é a PSIL, né? O Patient Self-Inflicted Lung Injury, que é extremamente importante estar pensando em o manejo do drive, o manejo da sincronia é capaz de diminuir essa PSIL, o time da intubação, né? E talvez as discussões vêm em si, essa PSIL ela só é causada na pressão positiva, ou se o paciente também pode causar lesão pulmonar fora da pressão positiva, naquela retardo da intubação, né? Esse momento em que eu estou retardando a intubação. E o que a gente tem visto hoje nessa segunda onda são pacientes que muitas vezes estão entrando mais graves nas UTIs, um pouco mais de conhecimento, demora mais tempo para procurar o hospital. O que está causando isso é a própria variante, o que ainda é um grande ponto de interrogação. Mas o entendimento de ventilação mecânica com certeza vai fazer com que você tenha mais segurança para lidar com esse paciente quando você entra no seu plantão e todos os pacientes estão intubados. É um grande impacto que a gente tem quando entra num plantão, numa UTI Covid, quem já estava acostumado com outros perfis de UTI. Eu tinha vários pacientes intubados. A minoria deles eram tão graves. Hoje, a maioria deles estão evoluindo com um pulmão muito grave. Então, eu tenho que ter domínio disso tudo para que o meu plantão possa ser um plantão em que eu faça bem, em que eu consiga pegar um paciente num estado e se for possível, eu melhorar ele ao longo de um plantão. Aí, coloque aí as suas 12 horas ao longo do perfil do plantão que você faz. Essa publicação aqui de 2021, em janeiro, né, traz uma caracterização das 250 mil admissões hospitalares no Brasil com Covid-19, né, essa análise retrospectiva, demonstrando que o uso de ventilação mecânica invasiva e um valor muito gritante de mortalidade, né, e aqui separa entre as regiões do país, a mortalidade é extremamente alta. E é aquele ponto de interrogação do começo da aula, será que é treinamento em ventilação mecânica, gravidade da doença, suporte, né, de tecnologia nos hospitais, o que está levando a essa altíssima mortalidade que a gente tem visto aqui no Brasil? Sobrecarga do profissional de saúde? Isso eu estou analisando a curva da primeira onda. Como é que vai ser essa curva da segunda onda? O que vai acontecer daqui para frente? A gente tem um tempo longo de pandemia, a vacinação é extremamente importante para a gente tentar melhorar aí esse caos que vivemos. Porém, se eu estou preparado, a minha parte eu estou fazendo. O treinamento, né, a capacitação em ventilação mecânica, ela é fundamental, visto que a grande maioria dos meus pacientes está em ventilação mecânica agora na UTI, e a maioria deles acaba morrendo. Qual é a causa? Ainda precisamos, mais para frente a gente vai ter muitas respostas. Por enquanto, vale pensar em nós mesmos e eu posso fazer de melhor. O que os estudos têm feito hoje em dia, né, é analisar o que foi a primeira onda. Então, eu acabo tendo, né, estudos que o que nós aprendemos ventilando os pacientes com Covid-19, né, sedar, bloquear por um momento, recrutamento não funciona para todo mundo, drive pressure baixa, paciente com alto drive respiratório, difícil manejo de assincronia, tudo que tem sido visto.
Aqui dá uma proposta, né, dos 4 P's, que eu até marquei aqui para não esquecer, né, que seria preparação, não só ventilação mecânica, preparação da equipe, preparação de leitos, de equipamentos, de setores. Vocês têm ouvido, não adianta só ter leito, eu preciso de ter tecnologia, eu preciso de ter profissional especializado, né? Progresso do paciente, né? Analisar como esse paciente está progredindo. Personalização, então individualização do paciente, não tratar ele como receita de bolo. E a priorização, né? Pensando na questão das ocupações do leito que a gente vive hoje, né? Quem é realmente o candidato, quem vai se beneficiar de uma ventilação não invasiva, quem vai se beneficiar realmente de uma intubação, ou quem só vai ser intubado por ser intubado. Então, há um pensamento que está rondando a cabeça de todos aí, né, sobre a seleção, e porque realmente os leitos estão se acabando, a gente não sabe até onde a gente vai chegar, então tem que se pensar realmente em priorização, e é uma discussão que deve ser feita frente a toda a equipe. Obrigado a todos pela presença, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês, todos os meus colegas, gente que eu não conheço também, fiquem à vontade para me procurar. Vamos fazer nosso conhecimento crescer e assim a gente poder ofertar o de melhor para os nossos pacientes.